A nossa Força Armada é consciente, ele, lá dentro das Forças Armadas, aquela que não está no governo, eu acho muito difícil. Eu também acho, também penso dessa forma. Aliás, ao contrário de algumas pessoas que pregam contra os militares, eu prego a favor, porque nós devemos ir muito para o nosso exército, a nossa aeronáutica, a nossa marinha, e que fazem parte de forma constitucional, na verdade, de nossa pátria, e nós devemos respeitar e valorizar. Aliás, nós deveríamos até valorizar mais, porque aquele desfile lá em Brasília, o tanque de guerra parece que estava com o motor fundido. Em outras épocas isso aí não aconteceria. E eu acredito que os nossos comandantes militares não compartilham desses queixumes do presidente em relação ao nosso sistema eleitoral, às nossas urnas eletrônicas. Olha, que compartilha com ele os que estão lá no governo dele, lá como que é uma minoria. Secretariado, é uma minoria. Aqueles militares que estão no governo Bolsonaro, na minha concepção, não representam as Forças Armadas em momento algum. Agora, Zé, se detendo aqui na pesquisa, pode falar, Luiz. Tony, essa pesquisa, então, diz que 60% dizem que ataques de Bolsonaro atrapalham, sim, as eleições. Então, 60% acreditam que os ataques atrapalham as eleições. De uma certa forma é preocupante, porque 60% da população não é a minoria, é a maioria que está preocupada com isso. Mas vamos pedir aos céus que, de fato, isso não aconteça, nenhum tipo de intervenção ou reação mais drástica do presidente. Ele vai querer imitar o Trump, ele vai querer isoladamente com os apoiadores, ele vai querer fazer aquilo, sim, com certeza, ele vai fazer um barulho, sim. Mas 37% da população brasileira dizem que as falas de Bolsonaro não atrapalham a eleição. 39% afirmam que elas atrapalham muito e 21% dizem atrapalhar um pouco. Há também 3% que não sabem. Sim. Ainda nessa pesquisa, essa é a pesquisa do Datafolha, né? Então, na pesquisa do Datafolha, essa pesquisa foi divulgada agora, esta semana, se eu não me engano, na quinta-feira. O Lula está com 48%, o Jair Messias Bolsonaro do PL 27%, o Ciro Gomes 7%, aqui a pesquisa dizia 7%, mas eu acho que há aí a margem de erro, né? André Janones do Avante 2%, Dória saiu da corrida eleitoral, a Simone Tebet 2%, Pablo Marçal do PROS 1%, Vera Lúcia do PSTU 1%. Agora, o que chama a atenção ainda é a grande quantidade de votos em branco nulo e nenhum é 7%, ou seja, pessoas que votam em branco, pessoas que votam nulo ou não vai votar em nenhum dos candidatos é 7%, e aquelas pessoas que não sabem ainda é 4%. Se você considerar que o Ciro Gomes tem 7%, esse universo que eu acabei de falar são 11%. Se ele consegue cooptar essa gente, ele vai para 18%. Dentro da margem de erro da pesquisa, que é por volta de 3%, ele teria por volta de 21%. O Bolsonaro tem 27%. Na margem de erro, ele teria por volta de 24%. O Ciro quase que empataria, porque o Ciro diz o seguinte, que existe muita gente que vota no Bolsonaro porque não quer votar no Lula. E tem muita gente que vota no Lula porque não quer votar no Bolsonaro. Então, existe uma porcentagem realmente de pessoas que votam tanto no Lula quanto no Bolsonaro que não acreditam nessas candidaturas. Mas um grupo está querendo evitar o Bolsonaro e outro grupo o Lula. E isso é um número razoável segundo o Ciro Gomes. Junto com esses coeficientes que eu falei, de fato, teoricamente o Ciro teria alguma chance, mas é apenas especulação. Você falou aí de voto branco nulo. Em 2018 nós tivemos na eleição para presidente 50 milhões de pessoas que não votaram. Até um número maior do que esse de hoje. Então, é isso. Vocês acreditam em alguma zebra na eleição? Eu vejo o seguinte, Luiz, que a hora que a campanha for para a rua mesmo, com meio de comunicação, se tiver liberado, fazer os candidatos falar das suas candidaturas, apresentar seus projetos, eu creio que lá para agosto, por setembro, esses números mudam, sim. Agora, pode mudar, de repente, eu creio que a diferença do Lula dificilmente cai, né? E do Bolsonaro, a tendência dele é cair.
né? E eu creio que o Ciro Gomes deve subir bastante quando ele começar a falar dos projetos dele publicamente. Mas você não acha que o Ciro, por exemplo, o perfil do voto do Ciro é um voto muito parecido com o do Lula? Você não acha que o Ciro atrapalha o Lula? Eu creio que não. Nesse momento, não. De repente... eu sei que pode acontecer com a cabeça do eleitor, né? Se essa eleição correr perigo, é perigoso haver uma migração de votos, sim, para tentar decidir no primeiro turno. Eu não sei, passa na minha cabeça. Agora, eu conversei com uma liderança de um partido há pouco tempo atrás, né? Que imaginava que quando começar a propaganda eleitoral as coisas vão mudar. Então, mas eu quero colocar a minha colher exatamente nesse tema para poder finalizar. Que, na verdade, veja, se você voltar lá atrás, em 2018, o Geraldo Alckmin, que hoje compõe com o Lula, é o vice do Lula, que era uma aliança praticamente improvável no passado, mas hoje é a realidade, a política é assim, ela é mutável. Mas o Geraldo Alckmin era aquele que tinha o maior tempo de propaganda política. Se eu não me engano, o Geraldo Alckmin possuía 5 minutos, alguma coisa assim. O PT possuía 3, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, de todo jeito, o tempo não vai interessar muito. Mas o Geraldo Alckmin, ele tinha o maior tempo de propaganda política no rádio e na televisão e chegou em quarto. O Bolsonaro, pela coligação dele, aliás, ele não tinha coligação, acho que era só o PSL, se eu não me engano. Né? Tinha alguma coligação, não me lembro nesse momento. Mas o Bolsonaro, pelo PSL ser um partido pequeno, depois da eleição do Bolsonaro, o partido cresceu a ponto de colocá-lo de lado, que hoje ele está em outro partido. Hoje o PSL formou lá uma confederação, né, uma coligação lá com o Democratas. Hoje é a chamada União Brasil. Eles estão num processo de ligação. Agora, olha que interessante, o Bolsonaro tinha na propaganda política meros 8 segundos. O Alckmin tinha quase 5 minutos. O Bolsonaro chegou em primeiro, o Alckmin chegou em quarto. Sendo o Alckmin, inclusive, governador do estado mais importante da federação, que responde por 33% do PIB. De maneira que o saldo dessa conversa toda é que, se você não trabalhar isso aqui, ou seja, a internet, não fique contando com propaganda política na televisão, que isso aí já era. Sem dúvida, hoje mudou, é verdade. É isso aí. Luiz, então, Tony, vamos encerrar, né? Vamos, eu só queria deixar aqui uma última notícia. Os nossos alunos, né? As pessoas que participaram. Sim, também. Aqui, nosso muito obrigado ao Jairo Mascaro, lá da cidade de Oceã, que participou. Muito obrigado, Jairo. Também o Francisco de Assis, lá do Ceará, lá de Várzea Alegre. Nosso muito obrigado pela sua participação. Eu queria deixar aqui, por fim, Tony, uma notícia que a gente não poderia deixar de comentar aqui, sim, que é a notícia daquele homem que foi abordado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal no Sergipe e foi morto dentro da viatura. Essa notícia dá um programa inteirinho. Dá. Por isso que eu achei interessante deixar para o outro sábado, né? Porque isso aí, na verdade, rende um editorial. Né? E a ONU cobrou agora a investigação da morte de Genivaldo pela PRF em Sergipe. Olha, de uma violência policial brutal. Não há palavras para você descrever o tamanho da barbárie que aquele ser humano foi vítima lá em Sergipe. Essa barbárie, infelizmente, praticado por quem deveria dar exemplo, que são membros da Polícia Rodoviária Federal. Não é nem a Polícia Estadual, é a Polícia Rodoviária Federal. Que deveria dar exemplo e deveria, evidentemente, ter policiais melhor preparados. Nada, absolutamente nada justifica, nem se aquele homem fosse um psicopata, você poderia provocar uma ação dessa com uma morte. Ele foi sumariamente executado, aquele moço. A verdade é essa. Eu fico pasmo como é que a Polícia Rodoviária Federal não tem elementos preparados e, ao mesmo tempo, técnicas de abordagem. Eu tenho certeza, técnicas de imobilização, até nós aqui, até nós conseguiríamos imobilizar uma pessoa, porque me parece que ele estava ali reagindo à detenção, a polícia havia abordado e ele estava assim quase que a abordagem foi como num surto. Por causa da falta do capacete, é isso? Foi a questão do capacete. Parece que o rapaz, ele sofre, a verificar, eu estou apenas sugerindo aqui, mas me parece que o rapaz sofria de algum distúrbio mental.
mental, ele sofria de esquizofrenia. Você que é especialista nisso, Zé. Então, evidentemente que haveriam técnicas para que você pudesse abordar aquela pessoa, para que você pudesse mobilizar aquela pessoa. Claro, mataram o rapaz como numa câmara de gás. Um absurdo. Mas eu acho que isso aí é algo para que nós possamos nos deter com mais tempo em outra oportunidade. Esse assunto rende. Bom, gente, muito obrigado aí pela sua participação. Deus o abençoe.